No que é que eu estou mais preocupado? Em ter as coisas ou em ser melhor? Essa pergunta nós devemos estar nos fazendo constantemente para saber exatamente qual é o nosso foco. E não podemos perder o foco. E esta compreensão, com base na doutrina espírita, essa compreensão fica muito mais simples. É por isso que Kardec nos diz, a porta é Jesus, sem dúvida. O Espiritismo é uma chave que nos ajuda a abrir essa porta. Quando Jesus nos fala dessa necessidade de nós não nos deixarmos seduzir pelas riquezas, ele está pensando na nossa saúde espiritual. Ele está pensando na nossa vida depois desta vida. Ele está pensando na maneira como nós, ainda nesta vida, vamos agir em relação ao outro. E as consequências que isto vai trazer para todos nós. Então, essas reflexões são reflexões muito necessárias. E as nossas inquietações. Nós nos inquietamos pela vida. Nos versículos de 25 a 34 tem algo sobre isso. Jesus nos fala, portanto, não vos inquieteis dizendo, que havemos de comer? Ou, que havemos de beber? Ou, com que nos havemos de vestir? Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Alguém, numa análise mais rápida, pode dizer, então Jesus está dizendo o quê? Vou armar a minha rede, deitar, pegar a viola e ficar de papoar e esperar as coisas acontecerem. Não, não é isso. Como nos diz Kardec, esta é uma poética alegoria da providência que Jesus faz. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O que Jesus está nos falando mais uma vez é, não perca o foco. Verifique a qual Senhor você está servindo. Tá certo? Você está extremamente preocupado, mas nós não devemos nos preocupar em ser previdentes? Claro que sim. O que eu vou ter para me alimentar, como é que eu vou me vestir, tá certo? Como é que eu vou me agasalhar. Normalmente eu não me agasalho quando vem para Araraquara, mas hoje foi necessário porque esfriou, né? Então, qual é o agasalho que eu vou utilizar? Tudo isto é necessário, é habitual. Só que eu não posso achar que isto é o mais importante, ou achar que eu devo só cuidar das questões do dia a dia e esquecer daquilo que me abastece internamente e alimenta aquilo que eu efetivamente sou. Eu uso o corpo, eu me valho do alimento, eu me cubro com agasalho, mas eu não sou o corpo, eu não sou o alimento, eu não sou o agasalho. Eu sou um espírito que tem uma experiência e nessa experiência usa todas essas coisas. E o Pai Celestial sabe que nós precisamos de tudo isso. Então, nós vamos pedir o quê? O pão de cada dia, com certeza. Condições para que nós possamos viver dignamente. Perdi o emprego? Intuição para que eu possa saber onde buscar meu novo meio de sustento. Saber a quem procurar, onde bater, em que porta bater para conseguir minha nova possibilidade profissional. Sem dúvida. E quando eu tiver todas essas coisas, fazer uma necessária reflexão entre o que é supérfluo e aquilo que eu efetivamente preciso. Do que é que eu preciso, para que eu possa sobreviver. Então, o limite do necessário, este é um ponto que só cada um pode saber por si. Onde é que nós devemos parar? Onde é que nós estamos abusando? Onde é que nós estamos indo além do necessário, na linha do supérfluo? Porque todas as vezes, por exemplo, que eu começo a consumir excessivamente, isso significa que provavelmente alguém está consumindo a menos. Então, nós temos obrigações solidárias com os nossos semelhantes. Nós temos obrigações fraternais com todos aqueles que convivem conosco. Então, esta é uma reflexão importante e que Jesus está nos fazendo pensar sobre todas essas coisas.
ainda a inquietação sobre a vida, vamos ver um pouquinho Paulo de Tarso, né? Na carta aos Coríntios, acho que é a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. Paulo era a pérola dos judeus, né? Tido como aquele que iria conduzir religiosamente seu povo, sendo preparado para isto. Ele, então, combatedor do cristianismo, né? Provoca, inclusive, o desencarne de Estevão, o grande Estevão, que depois espiritualmente acompanha e protege Paulo. Paulo passa no caminho de Damasco por uma situação de luminosidade intensa quando ele vê o Cristo. Depois ele continua a sua transformação e assume integralmente o cristianismo. Assume sem ter convivido com o Cristo. E, em determinado momento, ele diz: é o Cristo que fala e faz através de mim. Então, ele se integrou profundamente a esse pensamento. Paulo, que era de família rica, era cidadão romano, né? Depois passa a ter que viver com o seu próprio trabalho, de forma humilde, fez coisas simples. Então, ele conhecia dos dois lados. E ele então diz, ele é uma pessoa que pode falar com toda certeza. Sei passar falta, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, eu estou experimentado. Tanto em ter fartura, como em passar fome. Tanto em ter abundância, como em padecer necessidade. E isso nos acontece sempre. Alguém pode falar, não, eu estou passando uma vida de privações o tempo todo. O outro pode dizer, não, eu estou vivendo super bem essa minha vida inteira. Mas e as nossas outras existências? Será que nós nos esquecemos que nós mudamos de posição social? Mudamos de raça, mudamos de sexo, mudamos de país. Nós passamos pelas várias condições. Por quê? Nós precisamos aprender tudo o que essas experiências têm para nos acrescentar. Então, Paulo, com a sua grande compreensão, ele fala isso. Eu sei passar falta e também sei ter abundância. O importante não é ter pouco ou ter mais. O importante é aproveitar o ter pouco ou ter mais para ser melhor, para ser mais. Né? Esta é a questão essencial. Então, é preciso não se escravizar à noção do possuir as coisas. É problema possuir? Não. Kardec, no Evangelho com o Espiritismo, nos fala sobre a fortuna. É problema alguém ter fortuna? Não. É problema transmitir a fortuna, riquezas, para os seus herdeiros? Também não. Desde que, nos fala Kardec, que essa fortuna tenha sido adquirida honestamente. Se foi honestamente, não tem problema que aquele acúmulo tenha acontecido. O que tem é uma enorme responsabilidade. Porque quanto mais as nossas mãos se encherem de bens, mais nós temos que produzir. Quanto mais semente nós tivermos em mãos, muito mais nós temos que plantar. Né? Então, esta questão é uma questão muito interessante. Aqueles que depois tiverem oportunidade, deem uma lidazinha lá no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a aplicação da fortuna e a legitimidade da fortuna. E mais, Kardec, por exemplo, fala lembrando das experiências que os próprios espíritos contaram, o que a gente enxerga aí no dia a dia. Muitas vezes uma fortuna é transmitida para o herdeiro perde depois. Por quê? Porque ele não sabia e precisava passar falta. Então, ele sai da condição da abundância e vai para a falta, para que ele possa aprender com aquela situação de privação.